Saulo, mediante tudo que a gente já falou aqui, a Sônia trouxe, né, de embasamento, Fabi falando sobre a perspectiva de uma iniciativa privada, eu sei que você tem esse trabalho no coletivo na perspectiva de uma cooperativa. Como que você consegue compartilhar agora esse seu conhecimento aqui com a gente e todos os desdobramentos e desafios, né, que a gente vem enfrentando nesse aspecto também? Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Saulo, eu vou fazer minha autodescrição também. Sou negro, tenho 1,70 m, tenho 41 anos, estou com uma camisa cinza, quadriculada, se podemos falar assim, calça jeans e sapato marrom. Bom, eu sou empreendedor periférico, né? Acho que a minha trajetória, acho que é importante falar um pouquinho antes da gente entrar no tema da Coletando e as soluções. Eu sou empreendedor periférico, nascido na periferia aqui do estado de São Paulo. Sou filho de catadora de materiais recicláveis. Sou o caçula de 3 irmãs, mais 2 mais velhas. E minha mãe criou os 3 filhos, né? Criou uma engenheira, uma que é dona de instituição de ensino, e eu, que sou ovelha negra, que fui para a área de tecnologia. Mas tive a oportunidade de estudar, né? Passei por grandes empresas, grandes multinacionais na área de trabalho. Mas, de fato, quando minha filha nasce, em 2008, eu sinto uma vontade de deixar algum legado para o futuro, não só da minha filha, mas dos meus netos. E eu largo tudo, uma carreira de quase 17 anos em tecnologia, para trabalhar empreender na área de reciclagem. Nada melhor do que empreender na área da onde eu vim, né? E, de fato, ali eu fundo a Coletando Soluções em 2009. Em 2009, antes da lei, né? Antes da Política Nacional de Resíduos. Então, eu era o ecochato na época, né? O que tinha o discurso de sustentabilidade, mas a sustentabilidade não tinha essa visão de ESG, essa visão de governança, de estruturação, como tem hoje, né? Então, eu percorri um longo caminho e é muito feliz ver hoje painéis como esse sendo discutidos, não só o fomento em economia circular, mas também esse momento de ver novos decretos e novas regulamentações também no mercado. E eu fundo a startup, a Coletando, ela tem o olhar de uma entidade, de um programa estruturante, onde a gente estrutura modelos de PEGs, que a gente chama que é pontos de entrega gratificado, para ajudar catadores informais em favelas, em periferias, em regiões extremas de vulnerabilidade. Posso citar algumas aqui, como o Complexo do Alemão, Jacaré, Paraisópolis, Capão Redondo e outras favelas, para levar dignidade e profissionalização para esses informais, que eu gosto de chamar de invisíveis, né? Responsáveis por coletar praticamente 90% dos nossos resíduos hoje no Brasil, né? Apesar de a gente ter uma baixa reciclabilidade, né? Um índice de reciclagem, eles são peças fundamentais para que a gente consiga ter essa reciclabilidade. Então, hoje a gente treina, a gente tem parceria com cooperativas, associações de catadores, e também, para conseguir entrar no território, parceria com associações como CUFA, Gerando Falcões, ou associações de moradores, para treinar, capacitar, gerir esses catadores informais, transformando ele em MEIs, profissionais, microempreendedores individuais, e cada ponto desse se torna uma microfranquia desse catador ou dessa cooperativa, para que ela possa coletar os resíduos na comunidade. E o ponto ele tem uma parte crucial, que é trazer ali uma visão, uma chamada, um despertar de consciência ambiental nas pessoas, de que lixo não é lixo, é resíduo, e pode ser uma fonte de renda expressiva, um pão, um café do dia a dia das pessoas, né? Então, eu sempre pensei que se a pessoa, na hora de comprar um produto na prateleira do mercado, ela já está pagando pela embalagem, poxa, por que não eu não posso incentivá-la economicamente a descartar esse resíduo no local correto, eu beneficiar, devolver parte desse valor para ela pela boa ação e a correta ação de separação desse material. Esse é um modelo que não é novidade, já é feito na Suíça, fora do Brasil, né, onde tem as maquininhas, as retorna machines,
nos mercados para as pessoas depositarem e saírem o ticket. O que a gente quis fazer foi um modelo um pouco maior para trazer esse benefício para a população marginalizada das comunidades e trazer essa conscientização. Porque, gente, é difícil quando a gente fala de uma classe A, de uma classe B, que já tem uma consciência ambiental, e de uma favela que as pessoas têm que acordar cedo, pegar o ônibus, ir trabalho, não sei o quê. A última coisa que ela vai pensar é em separar o resíduo dela, né? Então, hoje, quando a pessoa vai até o Ecoponto e se cadastra, ela ganha uma conta digital fornecida por nossa fintech, por nossa empresa de tecnologia, e a partir dali todo o resíduo que ela leva, ele é pesado e ela recebe o preço de fábrica pelo resíduo como um cashback para incentivar que ela descarte esse resíduo corretamente. E hoje a gente já está cerca aí serão até o final do ano 140 pontos entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Espírito Santo. Empresas que nos apoiam, né, que patrocinam, que precisam cumprir sua legislação também, não só como Braskem, Tetra Pak, Owens, outros patrocinadores que nos apoiam também. Então, acho que nessa primeira onda de pergunta, de fala aqui, a Coletando e eu venho no olhar mais de como despertar, né, trazer essa conscientização ambiental e como tirar esses catadores da informalidade e da invisibilidade. Obrigada, Saulo. Bom, eu me identifico, né, porque eu também venho, né, originalmente, lá da minha infância, eu era da periferia. Então, quando a gente fala de uma sociedade que tem tantos desafios sociais, econômicos, ambientais, nós temos nós moramos em um país de dimensões continentais, então, por si só, já seria um desafio. Mas pensar em como, através do nosso trabalho, da nossa área de atuação, nós criamos oportunidades para que outras pessoas possam se desenvolver socioeconomicamente, possam ter também os seus sonhos alcançados, é uma responsabilidade compartilhada. E eu falo isso porque eu atuo como coordenadora estratégica da Fundação Toyota do Brasil, é uma instituição de terceiro setor, sem fins lucrativos, e, através dela, eu tenho um dos projetos, né, que eu coordeno, na área de circularidade de resíduos, mas não é focado só nisso. Ele é muito mais amplo do que isso hoje em dia. É um projeto que já existe há mais de 12 anos e trabalha principalmente essa questão de geração de trabalho e renda para mulheres que, por algum motivo, né, quis que a vida não permitiu que ela tivesse ingressado num posto de trabalho formal, seja porque ela não teve oportunidade de estudo, seja porque o panorama familiar dela não permitiu, ou muitas, né, fugindo de uma situação de violência doméstica, acabam ingressando nesse projeto, e ele funciona como um ecossistema de resgate da autoestima, de valorização desse trocar entre as pessoas, respeitando a velocidade de cada um. E por isso que é tão importante que, dentro desse projeto, a gente recebe doações de resíduos têxteis, não somente da indústria automotiva, mas de uniformes, de tantas outras empresas que hoje já fazem parte desse ecossistema tão grande que a gente formou, e beneficia mais de 70 mulheres por mês, que são arrimo financeiro de suas famílias, e, consequentemente, a gente quebra ciclos de pobreza e quebra esses ciclos de diferenças sociais que existem. Então, eu acredito muito que, para além da economia circular, enxergar a circularidade de resíduos, como a Sônia fez a provocação no começo, como que a gente consegue deixar de extrair novos produtos do meio ambiente e trabalhar com o que a gente já tem
extraído? Como que a gente dá uma segunda, uma terceira, uma quarta vida para um resíduo que já foi retirado do meio ambiente? Esse projeto ele transforma esses resíduos têxteis em mochilas, ecobags, né, e tantos outros produtos. Essas mulheres comercializam esses produtos e 100% da renda é destinada para elas. É importante falar que o retorno, né, social, o ROI, desse projeto, para cada R$1 investido, é quase o dobro, é de R$1,88. Então, é muito retorno positivo, é muito impacto social envolvido, e a gente tem um carinho gigantesco em poder constatar o quanto que a gente vai quebrando esses ciclos de desigualdade através de projetos como, né, de cooperativas como a do Saulo, de projetos como esse que é o Retornar, que eu estou compartilhando aqui com vocês, e tantos outros, né, que tem aí por trás iniciativa privada, como é o caso da Braskem e outras empresas, que se preocuparam, ok, com a questão ambiental, que vem antes, mas pensou muito além disso, né? Como eu posso ir mais além do que simplesmente o cumprimento de uma legislação? Como que eu posso trazer esse impacto social, esse desdobramento, esse retorno tangível para a sociedade, mesmo não sendo o meu core business, seja através de um instituto, seja através de uma fundação, ou apoiando um projeto social de outras instituições. Eu acho que essa provocação que eu trago sobre essa perspectiva para vocês é de onde, hoje, do meu lugar de privilégio, eu consigo pensar em alternativas possíveis, né? E eu acho que nem precisa se pensar tão grande inicialmente. Você pode pensar em como que eu deixo de comprar mais um item que às vezes não é necessário, eu realmente preciso daquilo, ou eu estou comprando porque eu estou sendo instigada a comprar aquilo, né? Ou eu preciso fazer tudo isso mesmo, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um computador de última geração, um celular de última geração. Como que eu vou pensando, então, se, em vez de eu comprar o item de última geração, eu posso, então, trazer retorno para a sociedade e, ao diminuir essas desigualdades, eu melhoro o ambiente para todo mundo? Eu acho que é uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui. Como a gente consegue somar forças, a gente fala tanto de ESG hoje em dia, e o terceiro setor tem tanta abertura já em tantas comunidades, através de projetos tão bacanas, como que a gente consegue somar forças para, de fato, impulsionar, né, várias comunidades que precisam desse apoio, essa tecnologia social, para se desenvolver e não consegue chegar lá? Então, como que a gente consegue somar essa força como um conjunto, um coletivo? E, para dar continuidade aqui, eu queria, antes da gente abrir para perguntas, fazer uma provocação aqui para os meus colegas. Como que, dentro de cada perspectiva, nós enxergamos o maior desafio, né, de trabalhar com essa questão, porque eu sei que é uma quebra de paradigma, quando a gente fala assim, em vez de comprar matéria-prima nova, trabalhar com o que a gente já extraiu, ressignificar isso, dá muito mais trabalho, exige muito mais resiliência de todas as partes. Então, acho que, pela perspectiva de cada um, eu gostaria de ouvir um pouquinho como vocês enxergam essa questão. Legal. Eu assim, falou em desafio, eu lembro de um gráfico que eu gosto muito de expor, que é a combinação da pegada ecológica, ou seja, todos os recursos que precisamos para o que consumimos. Então, também falamos então de energia, matérias-primas, água, o próprio espaço, a terra, enfim. E, no outro eixo, o IDH. O IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é composto por 3 dimensões, que é a expectativa de vida, a renda familiar e os anos na escola. A gente ainda não está falando da qualidade do ensino, mas, pelo menos, ter estado X anos na escola é um dos pilares do IDH. Quando a gente olha qual país no mundo está num quadrante que seria a combinação disso, então, um IDH, sinônimo de melhor qualidade de vida, vai cidadania, considerado bom, mas sem comprometer a capacidade de regeneração dos recursos.
A palestra aqui anterior da Denise falou muito dessa coisa da gente deixar algo melhor do que a gente encontrou, não é? Então, se a gente está extraindo recursos, como é que a gente pode repor aquilo para que as próximas gerações também tenham? E uma coisa que ela também falou, não é as próximas gerações, é agora. Eu tenho uma filha de 16 anos, nasceu em 2008, que nem a tua, ela assustadoramente mais consumista do que eu. Então, como é que a gente também combate essas informações, essas pressões de mídias sociais, de influenciadores, de ter que fazer não sei o quê, porque a Taylor Swift faz assim? Eu estou muito preocupada nesse sentido, porque quando eu ainda estava lá na casa dos 30, me diziam, Sônia, não, mas as novas gerações já vão vir com um chip diferente, automaticamente de fábrica, e já vão estar mais preocupados com sustentabilidade, vão ter isso na escola, então vai ter mais consciência de recolher o lixo, não sei o quê, ter uma coisa mais de conscientização. Eu estou vendo uma grande pressão contrária a isso, né? Então, vale uma outra palestra isso. Mas a questão é, se nenhum país alcançou esse equilíbrio do IDH, de novo, questões de cidadania, de qualidade de vida, sem comprometer a capacidade de regeneração de recursos que ele precisa para consumir o que ele consome, para quem olha o meio copo vazio, entra em depressão. Eu prefiro pensar que é um convite a todos revermos como fazemos negócios, como consumimos, como achamos que estamos fazendo as coisas certas e não estamos. Então, pensando na Agenda 2030 também, que está chegando e a gente está indo para trás nas metas, a pandemia fez com que o mundo voltasse a níveis de 2016 do IDH, porque comprometeu a expectativa de vida, porque comprometeu os anos na escola, porque teve também... Então, a renda familiar foi comprometida. Então, esse retrocesso, as guerras agora, inseguranças, eventos extremos da natureza, que está nos dizendo que a gente não pode esperar que a próxima geração resolva. A gente tem que estar urgentemente tendo que rever tanta coisa. Então, o tema de economia circular, como eu disse no início, ele tem um nome muito favorável no sentido de, eu gostei, eu quero me engajar, eu quero me sentir parte da solução, porque a gente é parte do problema, cada um de nós. Certo? Então, o desafio é como é que a gente combina essas dimensões do IDH, aumenta a expectativa de vida, a renda familiar e os anos na escola, sem abusar de usar recursos, como muitos países fazem. Então, essa fórmula do sucesso de países como os Estados Unidos, Alemanha, Europa em geral, tem que ser revista. E aí tem um outro desafio que tá bom, aqui a gente sabe de tanta gente que não teve acesso às coisas e agora talvez esteja começando a ter. Lá eles estavam no luxo aparente de uma série de infraestruturas, direitos, que eles vão ter que abrir mão, vão ter que rever. Então, o mundo inteiro está tendo que rever, por uma razão ou por outra, a forma como está tomando decisões, como consome, como produz, aonde produz. Vocês já devem ter ouvido também da tal da desglobalização, né? Então, aquela tática de colocar a fábrica em outro país, bem longe, onde ninguém vai lá conferir para ficar mais barato, gera uma insegurança de fornecimento, que a gente viu na pandemia também, muitas empresas voltando a ter as fábricas mais perto de si, para controlar melhor a forma os processos, né? E também a cadeia de fornecimento. Então, eu vejo que um grande desafio, resumindo tudo isso, é ter mais consciência das coisas que acontecem no processo, de uma forma mais integrada. A gente não pode só mais achar que é responsável pelo quadrado que a gente domina mais. E isso vale para a nossa casa também. O que está acontecendo no município? O que está acontecendo no condomínio, ou no entorno? O que o meu vizinho está fazendo? Ele está separando, sem ser o eco-chato. E sem ser o sócio chato também. Mas compartilhar conhecimento. Eu acho que cada um de nós aqui tem conhecimento que pode avançar no debate, sem excluir perspectivas diferentes, sem excluir trajetórias, históricos diferentes, e ser um pouco mais empático nesse sentido. Mas, espera aí, você está fazendo isso por quê? Sem determinar, olha, você tem que tomar banho em 3 minutos. Não sei, de repente o banho para mim é para relaxar. Se eu não relaxar, eu saio mordendo todo mundo. Então, cada um tem a sua
a sua motivação para fazer determinadas coisas, a gente não pode ter preconceito, mas também a gente não pode ficar quieto. Então, é um convite de vocês fazerem mais perguntas, se informarem mais, sermos mais humildes de que a gente não tem as respostas e que isso não incomode. Porque tem o conceito de avaliação de ciclo de vida, que é uma metodologia que dá respostas mais objetivas aos desafios. Então, fica a dica também, a gente tem que mensurar para poder, pelo menos, partir de uma base de discussão um pouquinho mais objetiva, e tem que mensurar com alguma coisa que tenha credibilidade, que seja aceito no mundo inteiro, porque vocês, cada vez mais, pensando de forma holística, a gente vai perceber que algo em outro canto do planeta está contribuindo para que eu sou corresponsável para uma piora da situação de alguma coisa, da água, de emissões, de resíduos, de questões de condições de trabalho. Então, são muitas bolinhas que a gente tem que ficar aí atento, mas a gente não pode se desesperar, a gente tem que ser profundamente otimista, mas não achar que a próxima geração vai resolver. É a nossa, que nem a Denise falou. Excelente ponto. Acho que quando a gente fala de circularidade e olhar circular, a primeira questão é comportamental, né? A conscientização de cada um de nós e conscientização também da indústria, né? Porque por muitos anos, mesmo o setor plástico, que eu estou há muito tempo, a gente sempre colocou o problema que não deixa de ser o descarte inadequado feito pelo ser humano, né? Não é a indústria que joga no rio. Mas a gente tem uma responsabilidade de desenvolver a cadeia, de trazer conscientização. E eu acho que essa foi a primeira mudança de comportamento que a indústria está olhando sob essa ótica de que ela precisa, sim, fazer parte da solução. Eu acho que a questão da conscientização, tanto pessoal quanto da indústria. Quando a gente olha a circularidade, pensando em reciclagem, nesse setor que eu atuo diretamente, falando em desafios, a gente tem um desafio enorme de ter disponibilidade de volume e qualidade de resíduo. Parece um absurdo, né? Porque a gente gera tanto resíduo, mas, infelizmente, a gente tem uma questão de infraestrutura, custo logístico, que traz esse desafio. Então, para a indústria, quando a gente vai fazer aquisição, né, a gente estava conversando sobre isso, com o Saulo, o quanto essa cadeia é desafiada, porque você tem lá na ponta quem está fazendo a coleta, até chegar para a indústria a questão do custo, e aí, portanto, a rentabilidade da indústria de reciclagem é um desafio. E como que você estimula cada vez mais reciclar se você tem uma questão de rentabilidade bastante desafiada? Economia circular envolve economia também, né? Tem que ter a questão do retorno. Então, a gente vê esse ponto como ponto de atenção e, do outro lado, a demanda. Então, eu acho que assim, o consumidor tem um papel importante de buscar soluções sustentáveis, isso faz com que a indústria se interesse em ofertar. E tem uma questão política que a gente tem conversado muito aqui, né, com o governo, a expectativa é que saia um decreto da obrigação do uso do reciclado. Porque as indústrias, de fato, têm que colocar um percentual nas suas embalagens, nas suas soluções, porque isso cria um distanciamento da comparação com a solução fóssil, a solução virgem. Né, quando você tem uma commodity, plástico é commodity, e o preço está lá embaixo, você tem um desafio enorme da cadeia de conseguir ter um preço competitivo e alavancar essa cadeia. Então, acho que, para tentar fechar, que acho que comportamento, conscientização é o primeiro ponto da mudança, e acho que o segundo ponto principal é a gente, da cadeia de reciclagem, ter disponibilidade, então a infraestrutura é importante para ter o material, e, na outra ponta, a criação da demanda. Bom, acho que olhando um pouquinho mais do nosso olhar, aqui mais de chão, como cooperativa, de fato, as leis de incentivos a cooperativas, a projetos sociais, eu acho que trabalhar pessoas em empreender em negócios de impacto é possível, a gente tem que disseminar isso, não é só abrir uma lojinha ou abrir qualquer outro negócio, uma padaria que dá dinheiro. Negócio social também é possível, negócios de impacto, é possível você ter lucratividade em negócios de impacto. Então, essa cultura tem que ser disseminada também nas periferias, para que a gente tenha mais soluções de impacto ou mais soluções de impactos positivos na periferia.
visto do ponto de catadores, é que a gente consiga cada vez mais quebrar esses intermediadores e conseguir que esses pequenos catadores, pequenos grupos de catadores vendam direto para a indústria. Eu acho que é o grande gargalo, para que não tenha subdivisões aí, de lucro no meio do caminho e no final, né, quem vende ganha muito e quem está lá na ponta ganha centavos, que é assim. E tem diversos desafios, né, gente? Eu mesmo, a gente hoje está tendo dificuldade por conta da baixa do preço dos materiais recicláveis no mercado. As pessoas não estão querendo trabalhar com reciclagem, porque ninguém quer mexer em resíduo sujo, né? O pessoal fala coleta seletiva, mas quando a coleta seletiva o caminhão para e despeja lá na cooperativa, não tem nada de seletiva. A gente só consegue reaproveitar 40%. Tem comida, tem absorvente, tem... Gente, tem de tudo. Vocês não têm noção o que é. Então, assim, fica o convite também de vocês irem conhecer uma cooperativa. Tem uma aqui na cidade que eu conheço muito bem, que dá para vocês visitarem, para vocês conhecerem as famílias que trabalham lá e conhecer um pouquinho. Eu acho que vai despertar essa relação que vocês têm com o seu lixo que vocês estão gerando dentro de casa. Eu acho que tem que começar por aí, na sua separação, o formiguinha mesmo, sabe? Falar com o vizinho, trazer algum projeto para o teu condomínio, ser ativista mesmo, sabe? Eu acho que está faltando a gente tomar esse lugar na área de resíduos, tá? A gente hoje não só enterra 120 bilhões de reais todos os anos, porque a gente está enterrando dinheiro, porque a gente enterra embalagem que poderia estar sendo comercializada, retornando para a indústria para se tornar uma nova embalagem e gerando renda para catadores, está indo para o aterro. E o que está acontecendo? A gente está num gargalo de aterros. Hoje os aterros já não têm mais 10 anos de sobrevida. Ou seja, o que a gente vai fazer? Daqui 30 anos a gente vai estar andando e vai ter pilhas de lixo por aí espalhadas. E não é isso que a gente quer para o nosso futuro, né? Então, acho que tem que ser o agora, tá? E o desafio da startup, como Coletando, é trazer tecnologia, estruturação, capacitação lá na ponta e fornecer esses dados para a indústria para que ela cumpra a legislação. Hoje, a indústria, em 2024, já tem a obrigatoriedade de retornar 30% de tudo que coloca no mercado, tá, em embalagens, e até 2030 aí, a gente está falando de uma meta de 50%. Então, é uma meta bastante ambiciosa, mas eu tenho muita esperança, porque agora saiu um decreto, esse ano já é a segunda lei que é aprovada. A primeira foi de créditos de logística reversa, assim como o crédito de carbono, o crédito de logística reversa é um mercado também para a estruturação de investimentos em negócios de reciclagem. E agora, esse mês passado, né, que a gente já virou o mês, foi aprovada a Lei Rouanet da reciclagem, que nada mais é que empresas, né, vão poder descontar do seu imposto de renda até 1%, e destinar esse investimento para negócios de reciclagem, cooperativas, mas também nós, pessoas físicas, também, até 6%. Então, isso deve alavancar muito aí os negócios. Então, se alguém tem interesse em entrar na área, em entrar no mercado, esse é o momento. E o que eu quero mais ver, né, a pessoa falando, mas você está fomentando o concorrente? É isso, eu acho que a Coletando não vai resolver o problema sozinho. A gente precisa de mais gente trabalhando em prol dessa causa. Obrigado. Eu estou sendo perseguida pelo microfone hoje. Bom, só para fechar aqui, antes da gente entender com vocês, se vocês têm alguma pergunta a respeito do tema, eu acho que a gente, mediante tudo que a gente conversou aqui, mediante também a perspectiva do setor que eu atuo, eu acho que a gente precisa parar de não fazer de conta que não está vendo o problema. O problema existe. Não é porque, a partir do momento que eu descartei o meu resíduo, o problema não é mais meu, é nosso. É nosso porque não existe um planeta B, não tem para onde a gente fugir. Como o próprio Saulo falou, se nada for feito, daqui a uns anos nós vamos conviver com montanhas de resíduo. Alguns destes resíduos já são
possíveis de enxergar de satélites que estão fora do planeta Terra. Então, assim, não é uma realidade muito distante de acontecer, não. Né? Fora o que a gente não enxerga que está lá submerso nos oceanos. Então, assim, não enxergar uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, não enxergar o problema do resíduo que eu mesmo gerei, não deixa de fazer o problema existir. Ele continua existindo. Então, aqui eu deixo um convite para todos vocês de começarem a pensar em como nós podemos ser parte dessa solução coletiva, já que é um problema compartilhado. Nós precisamos compartilhar soluções também. Né? Então, eu endosso o que o Saulo falou, de que existe muito a ser tratado, ninguém vai conseguir resolver o problema sozinho, a gente precisa somar forças, somar conhecimento, tecnologia, inovação, para que as soluções sejam cada vez mais robustas e eficazes. Né? Para que a gente não tenha que, daqui a alguns anos, olhar para trás e falar, perdemos o timing. Né? Nós deixamos de fazer no tempo que era necessário para que as coisas não se tornassem irreversíveis. Eu acho que ainda dá tempo, né? Não só através do terceiro setor, iniciativa privada, cooperativas, consultorias, mas nós, como indivíduo mesmo. Né? Eu quero comprar aquela blusinha tão barata, né, que eu sinto que eu estou saindo no lucro. Será? Para chegar tão barato na sua mão, custou muito caro para alguém. Será que esse item ele não foi feito com mão de obra escrava? Né? Em que condições isso foi produzido ou extraído da natureza? Então, é importante que a gente passe a se provocar com essas perguntas também. E para quem está no nosso entorno, né? Nosso ambiente familiar, amigos, ambiente de trabalho, para que a gente consiga começar a enxergar isso como uma responsabilidade de todos. Muito, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos vocês. A Carol vai passar com o microfone. Se alguém tiver uma pergunta, é só sinalizar com as mãos e direcionar algum dos palestrantes. Obrigado, parabéns pelas apresentações aí, muito elucidadoras aí para nós. Meu nome é Fábio Penati, estou representando a Andrews Fredkin Rose, também sou professor na FUMEP de SG e SGI. Trabalho com resíduos já faz muito tempo também. E o que eu queria comentar e também entender de vocês, né, que está na área, principalmente diretamente da logística reversa, desde mais de 10 anos já nós temos várias políticas públicas com relação a fomentando a logística reversa, incentivando, ultimamente tem mais, mas quando trata-se de uma demanda vindo da indústria para os reciclados, então nós temos dois grandes entraves, né? A questão econômica e, muitas das vezes, a questão cultural. Hoje, diz que é uns 4%, né, de recicláveis, né, que a gente gera, mas o incentivo é gerar mais. Né? Sei lá, se a gente chegar a 10%. Existe um contraponto da indústria, a indústria consegue absorver isso, existem incentivos fiscais, existe uma quebra cultural para que tudo que seja gerado a indústria consegue colocar em sua matéria-prima e dentro dessas porcentagens que logo vai ser obrigatório. Como que vocês enxergam isso com relação à indústria absorver o que está sendo gerado pelos recicláveis? Obrigado. Bom, em termos de capacidade, tem muita capacidade ociosa ainda no Brasil de reciclagem. Né? Isso eu estou falando em específico do setor que eu conheço, o setor de plástico. Mas a gente escuta isso também, né, de outros setores. E que o grande desafio é você ter disponibilidade de resíduos para produzir e trazer rentabilidade. A questão da rentabilidade é um ponto de atenção sempre para a indústria. Né? Durante muito tempo, quem sobreviveu com a reciclagem foi quem assim, foi para a informalidade, deixou de emitir nota fiscal. Aconteceu isso muito tempo. Essa mudança de mais profissionalizante, né, a indústria em si, aumento de capacidade, grandes indústrias entrando, é recente. Não é nos últimos 5, 6 anos, 7 anos no máximo.
E isso vem acontecendo com a mudança da sociedade de pleitear, de questionar também a indústria. Qual que é o seu papel? Então, respondendo objetivamente, em termos de capacidade, entendo que hoje tem muita ociosidade, então, se a gente aumentar o volume de matéria-prima disponível, isso vai aumentar o índice de reciclagem, mas, obviamente, na hora que você tiver demanda maior, o investimento vem naturalmente. Em termos tributários, a gente tem ainda o desafio, porque na compra do resíduo a gente ainda tem tributo envolvido, então tem uma discussão tributária, efetivamente, de você ter incentivo e reconhecer o reciclado como diferencial. Então, acho que esse é um ponto. E aí, a questão da legislação que eu comentei sobre a geração da demanda, ela é importante, porque na hora que cai o preço da commodity, que aconteceu com todas, né? O plástico é um deles, mas a gente vê o papelão também, caiu lá embaixo. O impacto é gigantesco, começa a ter um retrocesso absurdo, porque aí está mais ociosa ainda as empresas recicladoras, porque o catador não vai coletar pelo valor que a indústria é capaz de pagar para ter algum tipo de rentabilidade, não gerar prejuízo, porque senão também ela vai morrer, né? Então, eu acho que temos capacidade, sim, mas a expectativa é que a gente tenha mais investimento, tanto do ponto de vista de incentivo, né, de legislação que está trazendo incentivo para a indústria investir, mas também na criação da demanda. Oi, pessoal. Bom, primeiro, parabéns aí, acho que aprendi bastante. E, assim, acho que a minha pergunta é como fazer todo esse ciclo da logística reversa poder parar de pé econômica. Temos que fazer o papel, está claríssimo, concordo perfeitamente. Além de nós, consumidores, tudo bem, temos que fazer o papel, está claríssimo, concordo perfeitamente, todos nós temos. Mas nós sozinhos, né, nós não vamos resolver o problema desequilibrada. De um lado, tudo bem, educação financeiramente mais equilibrada. De um lado, tudo bem, educação, o que você falou, educar o catador, levar conhecimento, levar um pouco de estrutura, mas o que mais tinha está resolvido? Não, mas está bem melhor. Por exemplo, PET está resolvido, latinha está resolvido? Não, mas está bem melhor, a latinha de alumínio bem resolvida, mas quando você vai para os plásticos flexíveis, praticamente nada que a gente separa, que eu separo na minha casa de flexível, vai ser reciclado, porque chega na hora, na separação, ele não tem valor, e ele acaba não sendo reciclado. Então, são materiais recicláveis, porém não reciclados. Como é que a gente resolve isso? Onde está, né, o pulo do gato para a gente conseguir achar uma solução para isso? Bom, é uma pergunta difícil, parabéns pela pergunta. Desculpe. Não, na verdade é porque o problema são diversos fatores que precisam todos caminhar junto para criar um ecossistema economicamente viável, né? Então, desde o consumidor escolher por produtos que tenham embalagens mais sustentáveis ou de uma indústria que invista na cadeia de reciclagem. Eu acho que o problema do flexível, você comentou, a gente tinha um problema lá atrás, né, que era o BOPP, que era um plástico que não era reciclável, né, digamos assim, não tinha valor econômico no mercado. Isso veio melhorando, né? A gente tinha o PET bandejinha do morango, sabe, gente? Aquilo não reciclava até início do ano passado. Então, assim, a gente está discutindo, colocando a indústria na mesa, né? Está sendo formada associações, Associação Brasileira de Embalagens, Associação Brasileira, diversas associações, para discutir, de fato, o que a gente consegue fazer com as embalagens, né? O que valor que a gente consegue agregar nas embalagens no produto para distribuir melhor esse valor para dentro da cadeia. E, fora isso, a parte que a Fabiana tocou também, a parte do incentivo fiscal. Infelizmente, ainda é um absurdo, mas o reciclável é tributável, é passível de tributação. Só alguns municípios que a gente tem algumas leis municipais de incentivo. Em outros lugares não, ele ainda é passível de tributação. Então, são diversos fatores que têm que melhorar. E, por isso, novamente, né, o papel da sociedade em cobrar as políticas públicas, cobrar o governo, de fato, ter o seu papel participante, atuante, para que a gente todos consigamos discutir aí planos e metas
cumpríveis, né? Bom dia. Primeiro gostaria de agradecer, foi muito motivadora, nos fez pensar muito. Aqui eu estou refletindo em vários temas ao mesmo tempo. E me trouxe uma das questões. Meu nome é Viviane, eu trabalho com gestão de recursos hídricos, e me fez pensar que na economia, dentro da economia circular, nós também estamos falando de resíduos líquidos, né? E como que vocês enxergam o cuidado que tem sido feito em relação à água, ao consumo? E recentemente eu ouvi falar, que você trouxe, né, Sônia, a palavra simbiose industrial, que ao mesmo tempo do lixo, né, que um utilizado aqui pode ser reaproveitado em outro, enfim. Queria entender de vocês, se vocês têm, qual que é a visão de vocês em relação a isso, né, a simbiose industrial na questão hídrica, por exemplo. Obrigada. Genial. Se você não tivesse feito essa pergunta, você... Demais. Eu sou conselheira do movimento Conexão Circular do Pacto Global. Então, fica também o convite da gente estar mais atento a oportunidades de engajamento. E esse movimento Conexão Circular, ele teve agora o lançamento formal de um projeto que chama Reinova, que é justamente para falar o que vai parar nas praias, o que vai parar nos rios, o que foge do saneamento, porque não fica preso ali nas estações de tratamento, o que chega até ao mar. A gente é um país gigante, né, com uma costa, e por que chega? Então, chega a haste do cotonete porque passa pelo saneamento, ou tem o chinelo que se perde quando a gente está lá na praia e é levado pela onda. O que está gerando esses grandes resíduos na água, ou no curso hídrico, né? ou no mar? E isso eles acabaram de lançar um inventário em várias cidades parceiras que se deram ao trabalho com uma metodologia, de novo, uma metodologia verificável, replicável, auditável, de pegar a praia e definir intervalos, e aí a gente vê que tem não sei quanta bituca de cigarro, não tem não sei o que lá. Então, a gente tem que primeiro ter dados. Eu acho que para a gente poder trabalhar alguma coisa, a gente tem que ter um ponto de partida concreto, objetivo, e traçar um plano de ação, entender quem que são os responsáveis que precisam estar junto, e chegar em todos aqueles que, inclusive, são críticos a gente. Eu acho que, até agora, a humanidade meio que deu aquela ensabonetada, não sei se ainda dá para falar isso, mas eu entrego a minha idade, que a gente está querendo falar com aquele que a gente sabe que é nosso amiguinho, que não vai pegar no meu pé, que não é crítico. Não dá mais. A gente tem que falar especialmente com os crica, porque eles vão colocar o elefante na sala. Qual que é o grande problema? Onde que está pegando na água? Onde que a qualidade da água que chega no meu município foi comprometida pelas atitudes do município anterior, pensando em fluxo, né? No fundo, a gente já está tomando água de reuso, evidentemente, contaminadíssima. Tem muita coisa que vira e mexe. Nos Estados Unidos estão tendo um problema agora que na água estão os opioides. Então, mesmo quem não consome, está ali na água, gente. Isso é muito grave. Eu não quero botar para baixo, mas tem muitos problemas que a gente tem que estar atento, e que se a gente não fizer algo muito rápido, e o problema é que o ser humano não tem esse senso de urgência, né? Ele sempre acha que, deixa eu continuar fazendo até a água bater na bundinha, não tem essa expressão? A água não está mais batendo na bundinha, não tem água. Eu moro em Vinhedo, que tem escassez hídrica, a gente está com rodízio há 2 meses já, e veio para ficar. Então, como é que a gente tem que rever luxos que a gente tinha para a gente abrir mão de coisas que a gente não precisa, de fato, e dar para quem não tinha? A gente precisa ser mais... como é que chama isso? Quando a gente... Desapegado, obrigada. Desapegado, a gente precisa distribuir mais as coisas, porque elas são finitas.
Eu acho que essa noção foi muito clara na pandemia e, infelizmente, está se perdendo. Eu digo infelizmente porque, no geral, as pessoas estavam mais conscientes de que, olha só, a foto de Veneza, a água está toda limpinha, tem peixe ali que não tinha antes por causa daquele monte de turista que vai para cima e para baixo. A gente teve, lá em Vinhedo, de repente apareceram um monte de pássaros que não tinha antes, porque não tinha gente subindo e pegando a Anhanguera ali do lado, que é uma fonte de barulho constante. Então, assim, a gente teve uma situação horrorosa, mas teve o privilégio de ver como poderia ser. A gente não precisava ficar mais circulando de carro, de avião para ir nas coisas. A gente deu um jeito de ir via Zoom, sei lá eu, remoto, não é? Então, se a gente conseguiu dar um jeito nessa crise, por que a gente está voltando ao modus operandi anterior a ela? Porque a gente tem essa coisa de que, deixa eu fazer do jeito que eu conhecia, que ali eu me sentia confortável, até algum desastre me provar o contrário. Eu tenho um colega que uma vez falou numa palestra que a gente tem o 3 Rs, 3 Ds que forçam uma transformação. Primeiro é o desastre, que a gente está falando vários aqui. Então, ele força... Minha mãe nasceu na Segunda Guerra Mundial, em Berlim, então ela conta a vida inteira, eu ouço como é você acordar com bomba caindo na tua cabeça e você tendo que fugir com a roupa do corpo. Então, tem o D de desastre, que a gente tem vários exemplos. Tem o D de decreto. Então, graças a Deus, a gente tem alguns decretos aí recentes que promovem transformação, que dão incentivo às empresas e aos vários elos para promoverem mudanças mais rapidamente do que se não tivesse esse decreto. E o terceiro que eu mais gosto é o design, ou então o desejo, alguma coisa que a gente faça espontaneamente, por uma razão ou por outra. A gente não pode esperar o decreto ou o desastre para fazer a mudança, a gente tem que querer ela por conta própria. A gente tem que rever design de produtos, a gente tem que rever a forma como a gente deseja coisas, consumir coisas, ter coisas. Adorei a tua pergunta. Sônia, Fabiana, Saulo, Luciana, a gente ficaria ouvindo vocês a tarde inteira, mas eu gostaria de pedir uma salva de palmas a todos eles, que infelizmente a gente tem que começar outra palestra. Muito obrigada. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Podem deixar aí o microfone. Não, é uma salva de palmas para você, porque a tua voz é incrível ali no teatro, gente. Muito obrigada. Foi sem querer. Muito obrigada.